boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, casa de luz, de trabalho, de oração, de estudo. E mais uma noite nos reunimos em nome do Cristo para trazer um pouco do Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje contamos com a colaboração do nosso querido irmão Haurium Bacalhau, trabalhador do Centro Espírita Bittencourt Sampaio, trazendo para nós o tema Deus, Natureza e Providência, do livro A Gênese. Não é isso, Haurium? Antes do início da nossa atividade, para a nossa harmonização, um pequeno exórdio do livro Pão Nosso, a lição de número 127, Lei de Retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Palavras de Jesus em João, capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, é o sentido de renovação. Não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Por intermédio da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Para a nossa reflexão da noite. E agora, vamos para a nossa prece, para o início da nossa atividade. Elevemos o nosso pensamento ao alto e agradeçamos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas dessa casa de luz, de oração e de trabalho para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que em mais uma noite de estudo e de reflexão possamos absorver o que será ministrado e utilizar no nosso dia a dia, utilizar para a nossa melhora moral, para o conforto das nossas aflições e das nossas dores. Que o nosso irmão, que fará uso da palavra, possa ser auxiliado pela espiritualidade amiga e assim alcance os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, nessa rogativa, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciada mais uma atividade na noite de hoje. Que Deus nos abençoe e passo a palavra ao querido irmão Haurium. Pode ficar à vontade, querido.
noite. Meus queridos irmãos, que a doce paz do nosso divino Mestre Jesus permaneça com todos nós. Primeiro gostaria de dizer que é um prazer retornarmos a essa casa, encontrarmos tantos amigos, né, aqui que sempre que temos oportunidade de vir, nos reencontrarmos. Que o movimento espírita é essa alegria de nós sempre estarmos realizando esse intercâmbio entre as instituições, podermos rever, relembrar velhos momentos de trabalho, de compromisso mútuo e podermos, acima de tudo, pararmos um tempo para refletir acerca da proposta da noite, de uma lição do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênese, e podermos nós, todos nós, né, podermos beber dessa doutrina maravilhosa, que nos traz esclarecimento, que nos ilumina a nossa jornada, a nossa caminhada, e que nos propicia momentos valiosos, né, de trabalho e também de reflexão. A proposta para a noite de hoje gira em torno do capítulo 2 do livro A Gênese. A Gênese é um daqueles livros que faz a abordagem científica da doutrina espírita. E é interessante porque dado o tripé em que a nossa doutrina se apoia, né, filosofia, ciência e religião, a Gênese, ela nos propicia o conhecimento da origem, do início, traz para nós o esclarecimento acerca de inúmeras simbologias, e essas simbologias, trazidas à luz da doutrina espírita, nos ajuda a entender esse processo que todos nós somos, sem dúvida, carentes de aprendizado. O lado científico, né, é que fez um rompimento com determinados paradigmas. Antigamente se diziam, de um lado está a fé, do outro a razão. A doutrina disse, por quê? Tem que estar um de um lado, outro de outro. Não, absolutamente, eles se complementam, né? E mais ainda, o aspecto científico vai dar o embasamento que nós precisamos para que a gente possa entender inúmeras razões. E Kardec, quando trouxe para todos nós a obra Gênese, ele tinha esse propósito. Ele era um pedagogo, já bastante mergulhado na academia, com várias obras publicadas, um pesquisador, um cientista, com bastante bagagem. E só alguém preparado poderia trazer para nós uma obra dessa. E o livro como um todo nos ajuda bastante a compreender, mas tem algumas lições especificamente que nos ajudam mais, né? Tem algumas lições que nos ajudam mais. E essas lições, uma delas é essa. Porque o capítulo Deus, ele se intitula Deus. O capítulo 2, ele se intitula Deus, né? E a proposta que foi trazida, né, abrange todo o capítulo 2. É claro que a gente está longe de qualquer pretensão de querer esgotar, mas é importante, né, que a gente possa fixar alguns pontos. Foram 3 itens que foram trazidos e tem um quarto, né? O primeiro é a existência de Deus. A segunda, a natureza divina.
E o terceiro ponto, que é a providência. E tem um quarto também, que é a visão de Deus. E é interessante que, assim que a gente tenha tempo, a gente possa, evidentemente, passar esse capítulo, porque ele nos ajuda muito no entendimento de inúmeras situações que muitas vezes nós nos vemos envolvidos. E então, especificamente, é bom a gente se debruçar sobre esse capítulo 2. No primeiro item, né, ele vem tratar da existência de Deus. Óbvio, nós estamos numa casa espírita, e por estarmos numa casa espírita, dificilmente nós duvidamos que Deus não existe, né? Deus existe. Agora, é importante porque o fundamento acerca de Deus é algo que a gente nunca vai se completar. E a abordagem trazida por Kardec acerca desse tema vai nos ajudar a perceber o quanto que a gente ainda precisa entender acerca da existência de Deus. Então ele inicia essa parte dizendo assim: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. E você veja, ele não está tratando aqui acerca de que a gente deva crer na existência de Deus. Mas o que ele fala no final desse ponto, né, que é importante que nós possamos compreender que Ele existe antes de tudo. Aí você fica imaginando, claro, Deus sempre existiu, Ele é eterno, mas quantos momentos na vida da gente a gente parece que Deus não está presente? E é interessante, porque nós passamos por um período, eu acredito que talvez muitos já tenham até esquecido esse período, chamado pandemia, eu vou relembrar, né? Um período chamado pandemia. E nesse período chamado pandemia, né, a gente viu coisas que a gente jamais imaginávamos que um dia viríamos, né? As pessoas, um com medo da outra, dentro da própria casa, né? As pessoas não podiam sair, os negócios deixaram de funcionar e uma sucessão de irmãos nossos, parentes nossos, familiares nossos que estavam partindo para o plano espiritual. Quem de nós não passou pela cabeça, e agora? E agora? Né? E parecia que as coisas estavam tudo fora do lugar. E tinha hora que a gente precisava lembrar disso aqui, dessa lição. Tipo, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no início de tudo. Então, nada daquilo era novidade para Deus. E a gente achava muitas vezes que o mundo ia se acabar. Haja vista tudo que nós presenciamos, assistimos e passamos. Com toda a dor, com toda a superação, aqui estamos. Mas esse ponto de nós consideremos que Ele sempre existiu e sempre esteve no controle de tudo,
é que muitas vezes, por nos faltar, nós nos levamos ao desespero. Aí de meu Deus, será que não está vendo isso? Claro que está. E se aquilo está acontecendo, sem dúvida, é porque existe a sua permissão. Então, essa compreensão do Deus que só atua quando a gente é tocado com algo que acontece conosco, é um Deus muito imediatista. Não é um Deus concebido, no sentido de que, por conceito, a doutrina espírita nos traz Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No próprio conceito trazido pela doutrina espírita, nos afirma, ele é causa, ele não é efeito. E às vezes a gente vai querer encontrar Deus nas coisas como se Deus tivesse uma atuação limitada e não estivesse no controle de tudo. E não estivesse sendo um embasamento para todas as questões pelas quais nós estamos sendo regidos. Ou seja, Deus está em toda parte, atuando através das suas leis, e Ele está atuando no mundo externo e no mundo interno, no mundo material e no mundo espiritual. Então, a consciência da existência de Deus é algo que, quanto mais nós nos espiritualizamos, maior concepção nós temos acerca da presença dele nas nossas vidas. E se nós temos a consciência da presença dele nas nossas vidas, nós ampliamos o que vem a ser a existência de Deus para mim, para o meu próximo e para toda a coletividade, incluindo o plano físico e o plano espiritual. Muitas vezes, nós nos achamos que estamos no controle de uma situação. Mas é pura ilusão. Porque em frações de segundo, quando a gente vê, a coisa já aconteceu. E muitas vezes assumimos essa consciência de culpa, guardamos dentro de nós, entramos num estado doentio da alma, porque achávamos que nós estávamos no controle. Mas nós não estávamos no controle. Inúmeras situações da vida que a gente acha que está no controle, quando algo dá errado, a gente muitas vezes se frustra e adoece, carregando consigo uma consciência de culpa, se culpando o tempo todo em razão do ocorrido, retardando o seu crescimento e retardando o crescimento, às vezes, quando envolve um ente seu que partiu. Esse tipo de relacionamento que nós estabelecemos uns com os outros requer uma apreciação maior acerca da existência de Deus na nossa vida. Então, essa lição que a Gênesis nos traz acerca da existência de Deus não é só uma confirmação da sua existência, mas é também uma compreensão que nós devemos ter efetiva do que é Deus na nossa vida. Como existe Deus na nossa vida? Essa é uma pergunta que cada um de nós devemos nos fazer. Porque às vezes sequer nós nos lembramos de Deus quando as coisas estão fáceis. Mas quando as coisas estão difíceis, quando estamos com um problema, aí nós nos lembramos que Deus existe. Mas até da distância, caminharmos até Deus tem um processo. E esse processo não se dá da noite para o dia, como não se deu da noite para o dia o desligamento nosso de Deus.
Foi através dos desvios do caminho, por escolhas equivocadas nossas, que nós fomos nos desviando, nós fomos nos distanciando de Deus, embora Deus estivesse o tempo todo ao nosso derredor, ao nosso entorno. Mas para que Ele atue, nós precisamos querer. E o nosso distanciamento dele é que muitas vezes faz com que, através da porta do sofrimento que bate à nossa porta, a gente possa dar uma possibilidade de reaproximação com Deus. Então, essa concepção trazida que Deus é causa e não efeito, né? E de que o ponto que importa é consideremos, antes de tudo, a existência de Deus. Estou passando por um sofrimento. Antes de tudo, Deus existe e Deus está presente na nossa vida. No item 2, continua Kardec, constitui princípio elementar que pelos seus efeitos é que se julga uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Ou seja, nós muitas vezes precisamos de algo palpável para dizer isso foi assim, isso foi assado, porque ainda estamos muito atrelados aos sentidos. Mas tem muitas coisas que estão acontecendo aqui nesse momento que a gente não está vendo, a gente não pega, mas está aqui. Entre eles é a possibilidade de vocês estão me escutando. Todos só estão me escutando porque aqui tem um ar que está levando. Se não tivesse o ar, nós estivéssemos numa câmara de vácuo, eu estaria falando aqui, ninguém está escutando absolutamente nada. Nem pelo microfone, porque toda a propagação do som se dá através do ar. E é o ar que nós estamos respirando, que está conduzindo até vocês aquilo que eu estou falando. A gente consegue pegar o ar? Claro que não. A gente consegue vê-lo? Não, mas ele está aqui. Precisa eu só acreditar no ar? Eu só acredito no ar se eu vê-lo? Não, de jeito nenhum. Ninguém aqui duvida que o ar não esteja presente, porque senão a gente não estava nem aqui para contar história, né? Se a gente está aqui é porque o ar está e a gente está conseguindo respirar. Será que a gente tem a mesma consciência em relação a Deus do que a gente tem em relação ao ar? Se a gente tivesse a consciência, a gente não ia se desesperar, como Chico Xavier se desesperou em pleno voo, né? Ele disse, vala minha Nossa Senhora, eu vou morrer. E a mão aparece para ele, né? Diz, eu sei que vai morrer, sim, o que é que tem? Mas morra com dignidade. Então, muitas vezes a gente fica desesperado e parece que Deus não está ali. Então, ao invés de recorrermos a Deus, nós entramos num desespero. E isso, muitas vezes, é um reflexo do distanciamento que nós guardamos de Deus. Porque Ele não está o tempo todo conosco, porque eu não tenho a consciência de que a sua existência está permeando a minha vida o tempo todo. De que sua presença, Ele não está só fora de nós, Ele está dentro de nós. Então, nessa lição, fala uma coisa interessante. Imagine que você está olhando um pássaro voando e você, vendo aquele pássaro, admirando ele, você escuta um barulho e de repente você vê o pássaro caindo, como se fosse um tiro de uma espingarda. Uma arma tivesse atirada de chumbo, pegasse no pássaro, o pássaro cai. Precisa alguém chegar e dizer, o que foi que houve? Não, acho que o passarinho ali teve um infarto, ele ali caiu. Sim, mas e o barulho que você escutou? Não, não precisa isso. Rapaz, atiraram nele. Atiraram nele.
né? É o exemplo que ele diz aqui na lição. Por isso que eu digo que é bom, quando chegar em casa, dar uma lida, que vocês vão ver como é interessante o raciocínio lógico que é traçado em torno dessa lição, a existência de Deus, do capítulo 2, para que a gente possa perceber que muitas vezes a gente acredita em várias coisas que a gente não está vendo. Você viu o atirador? A gente viu? Não, ninguém viu. E por que você está dizendo que atiraram num pássaro? Porque um conjunto, né, de informações me fez eu deduzir que atiraram num pássaro. O pássaro estava voando, não é do nada que eu vejo ele, pai, caiu. O pássaro não vai fazer isso. Do nada, não. Então, atiraram. Quem atirou? Não sei. Quem foi o autor do disparo? Não sei. Mas uma coisa eu sei. O efeito eu vi. Eu posso não saber a causa. Eu posso dizer que essa causa é uma boa causa ou uma má causa. Poxa, matou o bichinho que estava voando. Não é uma boa causa. Então, percebe que a gente muitas vezes assiste os efeitos, deduz a causa, e muitas vezes a gente não quer fazer isso com Deus. Porque o tempo todo a gente está vendo o efeito, a sua obra. A gente chega em determinados lugares que a gente se encanta tanto que fica assim: meu Deus, que coisa linda. O homem não consegue fazer aquilo. Só Deus consegue fazer aquilo. Aí ele dá outro exemplo do relógio. Ele dá outro exemplo. O homem, com a sua inteligência, desenvolveu a capacidade de fabricar o quê? Um relógio. E quando a gente vê o relógio funcionando, tudinho, né, a gente diz, poxa, que inteligência, o cara conseguiu estabelecer um mecanismo, usou a física, usou a mecânica, usou para que a gente pudesse cronometrar o tempo. Maravilha. Então, o relógio, ele é inteligente para fazer isso, ou foi uma inteligência que conseguiu fazer com que ele pudesse estar ali funcionando? Associamos logo que o relojoeiro, o cara que inventou o relógio, é uma pessoa inteligente. A gente jamais vai dizer esse relógio é inteligente. Não. Porque seria ignorância da nossa parte. O relógio foi feito por um homem que possui inteligência. Então, pela obra se conhece o quê? O autor. E é interessante porque quanto mais nós aprendemos, mais nós percebemos a grandeza de Deus. Quanto mais nós aprendemos. Isso significa que, se tivermos humildade, quanto mais conhecimento e esclarecimento, mais nós vamos ver a grandeza e a dimensão de Deus. Aí eu pergunto, tem muitos intelectuais que não acreditam em Deus. Por quê? Por aquilo que eu já falei. Que para que a gente possa ter essa percepção e essa certeza, é preciso a gente ter humildade. E quantos de nós se acha acima de tudo, do bem e do mal, uma pessoa extremamente vaidosa, e o orgulho muitas vezes não nos permite assumir de que existe um ser superior que está regendo a todos nós e está regendo a tudo. E como ele disse nessa primeira parte, dizendo o seguinte: é também o ponto que importa, consideremos que Deus está antes de tudo. Tem pessoas que têm dificuldades disso. Aí o que é que você vê, o que é que nós assistimos? Uma pessoa simples,
do campo que tem muito mais crença em Deus do que um intelectual. E que quando a gente conversa com ele, às vezes temos um esclarecimento muito maior do que o dele, mas não temos a sensibilidade dele em relação a Deus. E eu me lembro do meu avô, porque ele me deu várias lições, mas tinha uma especial. Ele foi um agricultor simples do campo, e quando ele ia comer a sua refeição, uma banana comprida, um inhamezinho, uma macaxeira, aí ele pegava aquilo ali, a banana vinha descascada, quando ele abria a banana, ele olhava assim e dizia: essa banana é especial. Mas dizia isso com os olhos brilhando. Por quê? Porque ele sabia todo o trânsito para aquela banana chegar ali na mesa dele. Eu não sei. Ele sabia a dificuldade porque ele plantou, porque ele semeou, porque ele sabia as dificuldades do tempo. Então, um homem simples, uma pessoa de certa forma rude, mas sabia o valor de determinadas coisas que eu estava longe de saber. Isso provando que a vida o tempo todo está nos ensinando. E nós aprendemos com aqueles ditos intelectuais que já têm um certo esclarecimento, mas aprendemos muito com pessoas simples, que transmitem para nós uma sabedoria que a gente não vai encontrar nos livros, que a gente não vai encontrar na academia, e que muitas vezes nos mostra que a simplicidade e a humildade é um caminho para encontrarmos a Deus. Porque através desse caminho nós vamos gradativamente fazendo esse mergulho dentro de nós e enxergando as nossas próprias limitações. Porque, vez por outra, nós nos surpreendemos conosco mesmo. Quando mal nos apercebemos, caímos. Quando mal nos apercebemos, fracassamos. Quando mal nos apercebemos, magoamos. E esses processos estão muitas vezes intimamente relacionados pela falta de entendimento dessa família espiritual que todos somos. Pelo respeito que nós devemos ter ao outro, à sua história, às suas crenças. Porque só assim nós vamos somando esforços para uma compreensão maior. E essa compreensão acerca da existência de Deus é um convite a todos nós a percebermos a grandeza de Deus diante de nós e dentro de nós. Então, essas coisas que nós temos condições de avaliar e perceber, como o pássaro que eu relatei, como o relógio, como tantas outras coisas que nós na vida atual ficamos maravilhados, a gente sabe que por trás de uma causa, por trás de um efeito, existe uma causa. E como seria diferente na nossa vida? Como seria diferente se o sofrimento bate à nossa porta, nos convida a um despertar? Será que Deus não está por trás como uma causa? Será que não é a intervenção dele através do seu amor, fazendo com que suas leis ajam sobre nós, assim como a gravidade está o tempo todo interagindo aqui conosco? Não tem derrogação de lei. Não existe derrogação de lei. Das leis divinas, não. Das leis humanas, o tempo todo. Por quê? Porque nós somos mutáveis. Deus não, é imutável. É um dos atributos da divindade. Então, fica mais fácil nós compreendermos o quanto que nós estamos imersos
na existência divina. E aí, no item 7, que é o final, né, de toda a coordenação lógica que Kardec nos traz para o entendimento acerca da existência de Deus, ele arremata, Kardec: a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, ao contrário de nós, civilizados. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmo. Olha esse arremate que Kardec faz, mostrando para todos nós que muitas vezes o selvagem, com toda a sua simplicidade, ele traz para nós um ensinamento que nós, civilizados, somos autossabotados no nosso próprio conhecimento. Porque às vezes a gente acha que o conhecimento liberta. Depende. O conhecimento só vai libertar se a gente tiver aquele caráter interior de que humildemente a gente possa perceber que tudo aquilo que a gente está estudando é efeito, não é causa. Ou seja, se eu estudo algo que é complexo, no final de tudo eu tenho que fazer a pergunta: quem pensou nisso tudo? E essa é a pergunta que eu me fazia o tempo todo. Como é que eu me deparo com conhecimentos que eu fico maravilhados e que me são revelados, e no final de tudo eu não me pergunto quem está por trás dessa perfeição, dessas leis que estão o tempo todo interagindo? Eu sou da área de engenharia civil, e aí o tempo todo, nós que trabalhamos muito com cálculo, o tempo todo tem um bocado de força atuando num projeto que você faça estrutural acerca de algo que você está pretendendo construir. Aí tem os teoremas, tem as teorias, tem tudo aquilo que eu não vejo nem pego nada, mas que os efeitos estão correspondendo a tudo aquilo ali. Eu sei que eu posso aplicar aquilo ali e que vai dar certo. E eu não me pergunto, no final de tudo isso, quem está por trás dessas leis todas? Porque o que o homem está fazendo, ele não está criando absolutamente nada. Ele está investigando, e em cima daquela investigação ele cria uma teoria, roda um modelo, faz uma coisa, faz outra, mas aquilo ali está o tempo todo atuando. É por isso que um prédio está daquele andar e não cai. E no final das contas, a pessoa não se pergunta: mas quem está por trás disso tudo? Então, ao contrário de muitos, quanto mais eu me aprofundava no curso, mais eu percebia a grandeza de Deus. Porque era um mergulho que eu estava dando em algo que eu desconhecia. E quando você passa a conhecer, diz: meu Deus, eu achava que Deus era grande, era tudo, mas agora eu estou vendo como Ele é grande, né? Mas para isso é importante a gente perceber que às vezes o mais simples consegue enxergar o que tem pós-doutor, que já fez N cursos, não consegue. E não consegue, às vezes esse bloqueio que o orgulho faz
tem relação consciente, mas às vezes é inconsciente. É como se muitas vezes a pessoa achasse que se ele admitir que tem Deus, ele ficou mais fraco, menos inteligente. E é o contrário. É o contrário. Porque quem já leu a bibliografia de Albert Einstein, via o quanto que ele exortava a presença de Deus em tudo que ele fazia. O maior matemático de todos os tempos tinha essa consciência. Inclusive, para ele achar a equação da relatividade, ele só encontrou, e isso ele dá em depoimento, só encontrou porque foi dormir e alguém deu a ele. Porque ele estava no loop sem conseguir encontrar. Depois de tão cansado, ele disse, eu vou dormir. Isso depois de não sei quantas noites, tentando encontrar a equação. Aí ele acorda, corre para o quadro e consegue encontrar a solução, que já passava dias. E ele teve a humildade de dizer, essa daí eu recebi. Para isso é preciso humildade. Para isso é preciso a gente ter essa consciência que uma lição como essa nos traz. Por quê? Porque se os primatas, que ele está dizendo aqui, os selvagens, não teve uma revelação, nós temos inúmeras e o tempo todo. Eles não têm e creem na existência de Deus. Por quê? Porque ele vê que determinadas coisas ele não consegue fazer. Então alguém que consiga fazer tem que ser superior. E ele atribui Deus do trovão, Deus do relâmpago, Deus, mas é a ideia de Deus. Porque ele percebe que ali tem coisas que ele não consegue, que ele não vai fazer. Tem coisas que ele está longe de conseguir, pela sua simplicidade. E nós que temos a capacidade de raciocinar, de pensar, muitas vezes nos negamos. Então, vejamos o quanto essa explicação final acerca da existência de Deus é importante nós introduzirmos em nós. Porque não se trata apenas de dizer, eu acredito em Deus. Não. A crença na existência de Deus, quanto mais espiritualizados nós formos, quanto mais nos adiantarmos nesse processo de amadurecimento espiritual, maior dimensão nós vamos ter da existência de Deus e da sua presença na nossa vida. Nós não estamos falando só em abrir a boca e dizer, eu creio em Deus. Então, essa lição é um convite a nós termos a ideia do que efetivamente nós estamos falando. E no outro item, que é da natureza divina, é uma complementação a esse processo. Por que uma complementação? Porque muita gente diz, e como é Deus? Né? E como é Deus? Aí Kardec já começa, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Ou seja, para eu entender a natureza de Deus, eu preciso ser espírito puro. Alguém aqui está em condições de saber a natureza íntima de Deus? Claro que não. Mas eu achei engraçado, porque eu fui a uma palestra de um neurocientista. E esse neurocientista, ele disse que ele trabalhou na equipe de uma pessoa que fez parte do grupo de pesquisa que descobriu o DNA. Decifrou os códigos de DNA. Então ele é um cara lá de São Paulo, ele fazia a preparação mental de Ayrton Senna, é um neurocientista muito famoso. Eu tive a oportunidade de estar numa palestra com ele. E quando ele falou
a respeito dessa pessoa, ele era ateu. Ele era ateu. E ele começou a fazer o mapeamento genético de uma pessoa. Não existia ainda o DNA. Era um grupo de pesquisa, pesquisadores da Europa, pesquisadora dos Estados Unidos, pesquisador aqui do Brasil, e ele fazia parte desse grupo. E eles iam trocando informações, porque a ideia era tentar decifrar um código, né? E começou muito trabalho, muito tempo dedicado, e ele foi um dos que começou a ver uma lógica em torno dos processos das redes neurais. E aplicando as redes neurais, ele começou a fazer uma cadeia que era infinita de processos. Mas essa cadeia infinita atendia a um específico neurônio que estava mandando aquela informação, que gerava outra cadeia. E aquelas cadeias existiam a proliferação em torno daqueles neurônios. Ele explicou muito, tentando simplificar. E no final tinha um que mandava o comando a todos eles. Aí ele disse que quando ele foi renomado na pesquisa, porque participou do grupo, descobriu que havia um que estava ali naquele processo todinho. Ele disse só que ele teve uma DR. Entrou numa depressão profunda porque ele descobriu que Deus existe. Porque não tinha ninguém que justificasse e dissesse o que é que aquele neurônio era o comandante dos outros todinho. Ele disse, rapaz, o cara não acreditar em Deus e descobrir que Deus existe através dessa forma, olhe, você imagina como é que ele ficou. Arrasado. E olhe, foi tempo, ele disse. Está tentando ainda se recuperar desse processo. Então, nós, muitas vezes, temos tudo à nossa frente. Tudo ao nosso dispor. Mas a gente só quer uma coisa, negar aquilo que a gente vê, que a gente sente e que o tempo todo está nos circundando. E sabe por quê? Porque às vezes a verdade vai ao encontro ainda das imperfeições que encontram em nós, no caso o orgulho. Então reconhecer que existe uma lei que está acima de tudo, gerenciando todo esse processo, às vezes incomoda algumas pessoas. E aí ele diz o seguinte, né? O homem pode, ele diz aqui, que só adquire a completa depuração espírito, mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhes os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Eu imagino o seguinte, como nós muitas vezes agimos como pessoas completamente desprovidos de sentidos. Porque é interessante, às vezes a gente está o tempo todo negando as coisas que estão na nossa frente, falando conosco. E essa negação, ela se sucede reiteradas vezes. Depois que a gente desperta e o nosso cérebro passa a perceber tudo que está nos cercando, que nos está envolvendo, que está nos fazendo sentir, a gente passa a ver tudo de forma clara, concisa e concreta. Inúmeras vezes a gente para assim e diz, poxa, estava na minha frente e eu não via. E sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está negando para nós mesmos.
E a gente se auto-sabota, às vezes, em coisas imprescindíveis. A gente diz, eu não vou conseguir, eu não vou superar, isso eu jamais faço. E a gente está se privando o tempo todo de crescer, de evoluir, de perceber, de dar uma oportunidade para que eu possa exercer a existência de Deus na minha vida e na vida do outro. Estamos nos negando a oportunidade de sermos mais, de sermos felizes. Porque a felicidade é uma destinação de todos nós. Quando nós formos espíritos puros e pudermos conhecer a natureza divina de Deus, nós seremos felizes. E muitas vezes a gente se auto-sabota nesse processo. E se auto-sabota, às vezes, com aqueles que estão ao nosso redor, que estão compartilhando conosco do nosso dia a dia, dos nossos momentos, porque nós estamos negando aquela afetividade que muitas vezes alguns nos direcionam e a gente não retribui. E hoje existe uma carência sobremaneira dessa afetividade coletiva. E o exercício para que eu possa exercê-la não é fora do nosso lar, mas dentro do nosso lar. É através do nosso lar que a gente vai exercitando, vai dando passo a passo no processo de entendermos que aqueles dali foram aqueles que nós elegemos para estarmos juntos, que nós escolhemos estar junto, que nós muitas vezes não pedimos, mas imploramos para estar junto. Os mensageiros trabalharam nesse projeto, a nossa encarnação foi concretizada, nós estamos juntos e a gente muitas vezes está desperdiçando aquela oportunidade, que é uma oportunidade que faz com que nós possamos crescer, evoluir em todos os sentidos, e a gente está desperdiçando. A gente às vezes passa muito tempo jogando fora coisas que não têm valor nenhum, conversando horas no celular, e a gente está perdendo a oportunidade de dizer que ama aquela pessoa que está ao nosso lado e que nós amamos. E muitas vezes a ficha só cai depois que a gente perde a pessoa. E aí a gente sente a ausência do abraço, a ausência da conversa, a ausência da mão, que sempre que precisamos estava ali a nos acolher, a nos dar. E aí a gente muitas vezes diz, estava tudo ali, eu era feliz e não sabia, porque eu estava perdendo tempo, consumindo meu tempo com efetivamente coisas que não ia trazer absolutamente nada de crescimento real para a nossa vida. A percepção da existência de Deus é perceber que a presença de Deus está em mim, mas está no outro que está me cercando, que está no outro que está no meu trabalho, naquele chefe complicado, naquele filho problema, naquele esposo, naquela esposa. Porque é através desses desafios que nós vamos percebendo a oportunidade, o amor e a misericórdia de Deus sobre todos nós. Então, a percepção dos atributos de Deus nos faz ver o quanto Deus é infinito em todos os seus atributos. Deus é perfeição. Se Deus é perfeição, como é que Ele ia permitir que eu viesse com essa esposa que só me dá dor de cabeça? Não, Deus não errou. Eu não estou no lugar errado. Não, absolutamente, eu estou no lugar certo com a pessoa certa, porque é ali que eu vou trabalhar aquilo que eu preciso, é ali que, de acordo com as minhas necessidades, eu vou suprir, e ao mesmo tempo, a pessoa que está comungando conosco no nosso seio familiar, também estamos todos num processo de aprendizado coletivo,
que quando a gente percebe tudo isso, a gente passa a ver a vida sob outra perspectiva. E essa é a grande mensagem da doutrina espírita. É nós podermos nos reconhecer como espíritos imortais que somos. Nós podermos nos reconhecer como espíritos que está num processo de aprendizado, mas que para que eu possa aprender, eu preciso do outro. Eu preciso fazer o bem, eu preciso aumentar cada vez mais a minha disposição em aprender, em ensinar, a compartilhar a fraternidade e a cada vez mais ter essa consciência que eu sou um instrumento divino e ao mesmo tempo os outros são instrumentos divinos na nossa própria vida e a gente na vida dos outros. Então, conduzindo o raciocínio, né? Deus é a suprema e soberana. Falando dos atributos de Deus, Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é eterno, é imutável, é imaterial. Se Deus fosse material, as leis das matérias, elas mudam o tempo todo, mas Deus é imaterial. Então Deus não muda. Nós é que mudamos. Deus não. Ou seja, o Deus de 20, 100, 200, 1000, 2000 anos é o mesmo Deus. Porque se ele mudasse, ele estava sujeito a alguma outra lei, então haveria outro Deus. Então os atributos de Deus têm uma relação profunda daquilo que Deus jamais pode ser. Por exemplo, Deus é imperfeito. Ou Deus é meio perfeito. Não, Deus é perfeito. Porque se ele fosse quase perfeito, teria um perfeito, teria a perfeição. Então, quem seria Deus? Seria esse que a gente está chamando de Deus ou o outro? Então, nessa ordem de raciocínio, através dos seus atributos, a gente vai cada vez mais absorvendo a ideia da grandeza de Deus. E é isso que Kardec, pedagogicamente, tenta nos passar nessa lição. Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus é soberanamente justo e bom, Deus vai permitir que eu sofra sem que, como inocente, nunca, mas nunca. Como é que Deus vai permitir que eu sofra inocente? Se eu estou sofrendo, é porque existe uma necessidade em mim. É porque existe uma mensagem que está chegando até mim, que eu preciso absorver essa mensagem, porque no momento que eu aprender a lição, jamais será necessário eu sofrer um segundo que seja. Quando Jesus disse, uma só folha não cai sem a permissão do Pai, ele estava falando disso. Que o Pai, ele é soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Ou seja, não tem como ter vários deuses, porque essa ideia é a que se tinham antes, né? Que entre os bárbaros, etc. Não faz sentido, né? Senão Deus não seria Deus. São vários deuses e ele segmentou as diversas áreas e, evidentemente, isso está muito associado a uma época onde as pessoas ainda careciam de esclarecimento e ainda careciam demais de uma maior percepção acerca da divindade. E, por último, nós vamos falar rapidamente acerca da providência. E eu vou deixar a definição de providência. A providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas, né? A solicitude é o desejo, a boa vontade de Deus
para com todos nós. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Diante desses insondáveis problemas, cumpre que a nossa razão se humilhe. Olha a questão da humildade que eu estava falando. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom, essa a sua essência. A tudo se estende sua solicitude. Compreendemo-lo, só o nosso bem, portanto, pode ele querer. Donde se segue que devemos confiar nele, isto é essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado digno de o compreender. Então, quanto mais nós nos espiritualizamos, melhor a nossa compreensão acerca de Deus. Então, meus queridos irmãos, só para finalizar, eu me recordo de uma secretária que nós tivemos. Ela era muito simples, né? Mas era de uma fé extraordinária, uma fé fervorosa, né? E eu aprendi muito com ela. Ela era daquelas que realmente, né, protestantes à risca, cumpria com o seu dever, com a sua missão, e ela estava lá conosco. E a gente passava um bom tempo, às vezes, conversando e eu aprendendo muito com ela. Por quê? Porque a gente tem 99% de coisas que convergem, que era o Evangelho de Jesus. E por que a gente vai discutir com 1%? E, para finalizar, tinha uma coisa que quando ela estava com um problema muito grande, e eu tentava confortá-la, e eu dizia: Dona Léa, não fica assim não, ele vai conseguir fazer isso. Então eu começava a conversar com ela com o maior carinho, né? Aí ela sempre dizia: é verdade, seu Raul, mas eu tenho certeza que Deus proverá, né? Então é essa certeza que nós devemos ter conosco. Deus proverá sempre a tudo que nós estamos passando. A mínima coisa, nada foge de suas leis. Então, possamos fazer esse elo cada vez mais forte com o nosso Pai. E aí a gente vai cada vez mais compreender a sua existência, a sua natureza e a sua providência. Que Deus nos abençoe, muita paz e um abraço de todos que fazem o Bittencourt Sampaio.